Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Catequese e hoje a titia Nathalie trouxe uma convidada muito especial, que é a minha sobrinha, que já participou, né, de alguns encontros com a gente e hoje ela quis participar, né, vir aqui assistir junto com vocês, aprender um pouquinho mais também, então a gente trouxe ela para participar, tá bom? Fale oi, fale com os nossos coleguinhas que estão aí em casa assistindo. Olá, pessoal. Você tá ficando em casa, você tá cuidando das suas mãozinhas, tá lavando direitinho? Muito bem. Então faça como a Maria Vitória e também lavem suas mãozinhas, fiquem em casa, tá bom? Tomem muito cuidado, se for sair só para algo realmente assim muito necessitado, né? Se você estiver precisando, não esqueça de cuidar também das suas mãozinhas. E é isso, né? Logo tudo vai ficar bem, a gente vai se encontrar de novo e aí finalmente a nossa Santa Missa vai acontecer, né? Se Deus quiser. Um recadinho aos papais e às mamães. A gente ainda não tem uma data certinha para a Eucaristia das crianças, infelizmente, a gente ainda não tem uma data. Qualquer retorno que a gente tiver, qualquer um mesmo, a gente vai repassar para vocês. Quanto à roupinha também, a roupinha branca, como a gente já tinha dito para vocês, meninazinhas de vestido branco e sapatinho branco, e os meninos com a blusinha e a calça branca. E o sapato a gente ainda vai decidir, vai ser o último detalhezinho dos meninos, que ainda ficou no impasse se seria um sapato preto, né, para combinar, ou seria um sapato todo branco, sem detalhes, né, porque é meio difícil encontrar um sapato todo branco para os meninos. Então a gente ainda ficou com essa pendência. Mas assim que tudo voltar ao normal, a gente vai dar continuidade e vai saber tudo direitinho, vai avisar com vocês com antecedência para que vocês providenciem a roupinha dos filhos de vocês, tá bom? E, bom, no vídeo de hoje a gente vai falar mais uma vez sobre mais um evangelista, né? Nós sabemos que na nossa Bíblia existem 4 evangelhos, né? Que são os livros escritos aí por alguns santos, que domingo passado, na verdade, foi feito o vídeo pela Cecília falando sobre Marcos, né? São Marcos, o evangelho de São Marcos. E hoje o nosso evangelho vai falar sobre Lucas, né? Lembrando que esses nomes dos evangelhos, a primeira curiosidade que tem é que são nomes muito comuns de a gente ouvir na nossa religião, ou na nossa vida, né, no caso. Existem muitos Mateus, muitos Lucas, muitos Marcos, muitos... Enfim, os nomes dos evangelistas fazem muito sucesso. Tenho certeza que você na sua vida já encontrou algum Lucas, já encontrou algum Marcos, já encontrou alguém com esses nomes que são super comuns, né? Que as pessoas gostam de se apropriar desse nome, né? Acreditam que é um nome que traz força, né? Outro nome, no caso já feminino, que é Maria, né? Maria é um nome super utilizado aí justamente por lembrar a mãe de Deus, Mariazinha Vitória, né? Que o diga, que também já tem o Maria no nome. Então, esses nomes dos evangelistas, a primeira curiosidade é que você sempre vai conhecer alguém com um desses nomes, porque são nomes que marcam a vida dos papais e das mamães, e eles resolvem colocar ali o nome do filhinho. E sobre Lucas, né, o nosso São Lucas, ele era uma pessoa diferenciada. Sabe aquela pessoa que é extremamente educada, extremamente inteligente, que sabe de tudo, que gosta de escrever, que é muito sábio, uma pessoa que gosta de transmitir ali a sabedoria, tudo que aprende. Essa pessoa era Lucas. Lucas, ele era médico, né? Na verdade, meus queridos, não tem muitas coisas fixas na Bíblia que falam sobre Marcos. Falam sobre Lucas, né? Não tem muitas passagens assim que falem sobre a história de Lucas. Porém, ele era muito amigo de um apóstolo chamado Paulo. E Paulo, ele em alguns momentos na Bíblia, chama Lucas de o amado médico. Então, por chamar Lucas de o amado médico, e Paulo e Lucas eram muito amigos, eram muito próximos, eles passaram muitos momentos juntos, então por isso que ele ficou, né, aí como São Lucas como um evangelista médico, um médico evangelista. Então essa é uma coisa que a gente tem certeza sobre Lucas, é que ele foi médico, né, durante a vida dele toda, e por isso que ele era uma pessoa tão sábia, uma pessoa que escrevia muito bem. Nos livros que ele escrevia para a Bíblia, ele escrevia sempre com uma linguagem assim de médico, uma linguagem importante, uma linguagem diferenciada, né? E outra coisa também, uma curiosidade que ficou até hoje, saiba disso, a Maria Vitória,
todo dia 18 de outubro é considerado o Dia do Médico, justamente porque Lucas, né, foi aí, assumiu esse dia aí. No caso, a Igreja Católica usou o dia 18 de outubro e patenteou como o dia de São Lucas. E por ser o dia de São Lucas, ficou como o Dia do Médico. Vocês sabem que aqui no Brasil, se tem uma coisa que tem, é feriado ou um dia importante, né? Se você pesquisar no Google datas comemorativas, você vai ter que tem data para quase tudo, né? Tem data do médico, tem data Dia da Mulher, Dia do Homem, né? Que são os mais conhecidos, tem o Dia das Crianças, tem também... O que mais que tem? Dia do quê? Cri, cri. Tem um dia de tudo, né? Então, basicamente, no caso, o dia 18 de outubro, aqui no Brasil, ficou conhecido aí como Dia do Médico, mas não só aqui no Brasil. Oi? Não? Tem Dia dos Pais. Dia dos Pais, Dia verdade. das Mães. Dia das Mães. E Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, muito bem, palminhas. Isso mesmo, como existem essas datas comemorativas, o dia 18 de outubro ficou aí como o Dia do Médico porque a Igreja Católica usou esse dia para ser o dia de São Lucas. Então ficou como o Dia do Médico. Lucas, ele escreveu, né, um dos 4 evangelistas ali do Novo Testamento, e o evangelho dele é na ordem cronológica ali, ele é o terceiro. E ele escreveu, né, com a minha colinha que tá aqui do lado, ele escreveu o Ato dos Apóstolos. Ele foi o autor. Então, como ele gostava muito de escrever, ele resolveu escrever essa parte da Bíblia que hoje é utilizada na nossa Bíblia, né, escrita por São Lucas. E outra coisa muito interessante é que ele era muito detalhista. E ele não viveu com Jesus, ele não ficou próximo de Jesus. As coisas que ele escrevia sobre Jesus eram coisas que ele ouvia de pessoas que testemunharam a vida de Jesus. Então, basicamente, ele conheceu muitas pessoas que eram próximas de Jesus e essas pessoas relatavam para ele o que acontecia. Então, ele ia lá e passava por papel tudo que a pessoa relatava. E hoje em dia a gente tem, né, muitas histórias ali escritas na Bíblia justamente por causa de Lucas, que gostava muito de escrever e de relatar ali tudo que ele ouvia das outras pessoas e das maravilhas de Jesus. E não só um bom escritor e médico, Lucas era, ele também era pintor e músico. E também era historiador. Ele era muita coisa, quase um bombril. Ele fazia muita coisa. Então ele pintava, ele escrevia, ele era historiador porque ele era muito curioso. Ele gostava muito de aprender cada vez mais sobre as coisas. Então ele se tornou um historiador, ele conhecia as histórias de várias pessoas e ele ia escrevendo no caderninho que ele tinha. Ele ia escrevendo o que ele ouvia de um, o que ele ouvia de outro, e assim ele ia formando um livro documental que ele podia ler depois e saber um pouco da história do que tinha passado, né? Quase como um grande diário. Mas é uma coisa que ele gostava muito de fazer, que era escrever. Outra coisa também, deixa eu ver aqui que seja importante para falar sobre Lucas. Você tá lendo também? Lucas, né, vamos lá vamos falar um pouco sobre de onde ele viveu. Isso. De onde quando ele viveu, né? Ele viveu no século I. Século I. Depois de Cristo, obviamente. Mas, como eu disse, não existem muitos relatos sobre a história de Lucas na Bíblia. Então, não tem uma data certa sobre o seu nascimento. Também não tem uma data certa sobre a sua morte. Não há como é que eu poderia dizer? Não há algo definitivo, né? Não há algo certinho ali. Não há uma data escrita em nenhum lugar sobre o nascimento e a morte de Lucas. Então a gente não sabe muito. Muito menos também a gente sabe como que ele morreu, né? Existem várias incertezas ali sobre sua morte. Existe algumas, eu vou ler algumas aqui para vocês, que dizem que ele teria sido martirizado, ou seja, vítima da perseguição, né, dos romanos ao cristianismo. Também existe outra hipótese de que ele morreu de morte natural, porque ele estava velho e morreu. Existe essa hipótese também. E também não se sabe onde é que ele foi sepultado, né, no caso. Ele morreu, mas ele ficou aonde depois da sua morte? Não se sabe.
Mas existem alguns relatos que foi um dos mais aceitos pela Igreja Católica, foi de que ele morreu e seus restos mortais estão em Pádua, na Itália, né? Onde há ali um sepultamento para ele. Mas é nada muito certo ainda, né? Mas uma das coisas que é realmente muito importante falar é sobre a importância mesmo de Lucas para os nossos relatos atuais, para a nossa Bíblia, né? Por conta da maioria das coisas que ele escreveu, do que ele deixou lá escrito, né? Do que ele ouvia das outras pessoas, é que hoje nós conhecemos muitas maravilhas de Jesus, né? Nós conhecemos todos os milagres que ele fez justamente por conta desses escritos de Lucas. Se não fosse ele, nós não saberíamos muita coisa que hoje a gente sabe e a gente se orgulha muito pela nossa religião, não é mesmo? Então, uma coisa que Lucas com toda certeza, isso é um recado que ele deixaria para vocês, é aprendam, gostem de escrever, de falar sobre o que acontece no dia a dia de vocês, de escrever o que acontece, né? Fazer um diáriozinho ali. Se você já gosta de fazer esse diário, muito bem, continue. Daqui a pouco, quando você estiver mais velho, você vai adorar reler aquilo e saber o que você estava sentindo naquele dia X, naquele momento X. Sem contar que escrever também é um passatempo muito divertido, né? Você consegue aí sair um pouco das redes sociais, largar um pouco do celular, sair um pouco da frente da televisão, sair um pouco da frente do computador. Então, você parar um pouquinho para escrever também é uma ótima ideia e uma ótima dica que eu tenho certeza que Lucas daria para você, né? Então, invista aí, invista aí na escrita, né? Continue, se você já for um bom escritor, e saiba que aprender e estudar é uma coisa que vai te levar muito longe. E Lucas era um homem muito sábio, um homem que sempre gostou muito de valorizar tudo que tinha aqui, ó, no seu cérebro, uma pessoa muito curiosa que adorava estudar. Então, essa é uma das características principais dele. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente tem pra falar sobre ele. Eita, o que foi? Álcool em gel. Paradinha para passar álcool em gel, hein? Sempre fica aqui na minha mesa. Muito bem, adorei a ideia. Paradinha para falar sobre o... Sobre não, né? Para passar o álcool em gel. Ai, meu Deus. Deixa aí que eu não quiser mais. Não está aí. Álcool em gel, hein? Sim, muito. Passei muito. Ah, e outra coisa também sobre o dia do médico, né? Que ficou conhecido aí como dia de São Lucas, o dia dos médicos. É que não acontece só aqui no Brasil, tá? Ele é muito comum nos países como Portugal, França, Espanha, Itália, Bélgica, Polônia, Inglaterra e Argentina. Aí, Canadá e Estados Unidos também. Então, é muitos países, né? Definitivamente, todos os países levaram a sério ali o dia de São Lucas como o dia do médico, no dia 18 de outubro. Então, quem lembrar aí no dia 18 de outubro de São Lucas, vai ganhar um prêmio da tia, hein? Tá chegando logo logo, né? Nós já estamos aí em agosto, então logo logo a gente vai ter aí o dia de São Lucas, que é o dia do médico. Outra coisa também bem legal é que muitos artistas, né, muitos escritores brasileiros fizeram obras, né, contando um pouco sobre o que souberam da vida de Lucas, né? Muitas obras bem interessantes foram feitas por conta da vida de Lucas. Uma delas foi feita por Eurico Branco Ribeiro, que ele era um renomado professor de cirurgia, né, um médico no caso, e ele foi fundador do Sanatório de São Lucas. Ele era devoto de São Lucas, então ele fez uma obra de mais ou menos 685 páginas. Uma obra enorme, falando um pouco sobre a história de São Lucas, né? Que é uma obra fundamental. Então, se vocês tiverem interesse, vai que vocês tenham interesse de ler essa obra, para falar um pouco que fala um pouco de Lucas, né? Ela se chama Médico, Pintor e Santo, né? Então, vocês podem procurar, do autor Érico Branco Ribeiro. Ela tem 685 páginas, é uma obra bem legal que você pode assistir, ou você pode ler, perdão. E vai ser bem legal, com certeza você vai aprender muito mais sobre a história e a vida de São Lucas. E é isso, né, meus amores? É isso, mais um encontrinho que a gente teve aqui para falar um pouquinho sobre algumas coisas bem interessantes. A gente falou sobre Marcos no domingo passado, hoje a gente falou sobre Lucas, o nosso médico evangelista. E aí, sábado que vem, domingo que vem, né? Eu falo sábado, gente, porque eu gravo
no sábado e posto no domingo. Então eu sempre acho que é sábado que sai, mas na verdade o vídeo sai no outro dia. Então, no próximo domingo vocês vão ter um novo vídeo falando de mais um evangelista. E aí no outro sábado é que a titia volta, né? A titia Nathalie volta pra falar de mais um evangelista. E a gente finaliza os 4, tá bom? E aí a gente também vai dar continuidade provavelmente em agosto. E vai ser bem legal, né? Espero que vocês tenham gostado da participação da minha sobrinha que veio aqui hoje participar. Ela quis porque quis, se arrumou toda pra participar desse vídeo. Então, foi bem legal ter ela aqui, que eu pude sentir, né? Como se tivesse a presença de vocês aqui comigo. Foi muito bom esse momentinho com vocês, agradeço bastante. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? A gente sempre tenta fazer daquele jeitinho que a gente costuma brincar em sala de aula, né? Vocês sabem que eu gosto sempre de rir, de brincar, de fazer alguma brincadeira ali que encaixe, né, com aquele momento, que vocês consigam fixar aquele conteúdo através de uma forma bem descontraída e bem humorada, para que não seja algo cansativo ou chato, né? Então, espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa, tá bom? E espero ver vocês logo, logo, tá bom? Agora a titia vai, né? Um beijo. Beijo. Tchau.